O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume, e enxugara os pés dele com os cabelos. O irmão dela, Lázaro, que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, agora vais voltar outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele o concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ele foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa, foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam na casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com a pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse:
Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos amados, diz aí que essa família era amiga de Jesus. Que coisa maravilhosa. Jesus quer ser amigo de todos, nem todos querem ser amigo dele. Nós temos que ser amigos de Jesus. E aqueles amigos do Senhor esperam e confiam no Senhor. Veja, Marta e Maria tinham aquela fé. Olha, Senhor, claro que uma fé ainda imperfeita, mas elas dizem: se o Senhor tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Elas tinham certeza. Elas ainda não tinham sido uma testemunha de uma ressurreição ali, mas elas proclamam com fé. O Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que no fim dos tempos, haverá ressurreição. Não, mas o Senhor, ele vai dizer: eu sou. Ele dá a vida a quem quer. Ele pode tirar e dar a vida. Ele é o único que pode dar vida. O Senhor vai dizer: eu dou a minha vida livremente e a retomo. Eu e você queremos a ressurreição da carne no fim dos tempos. Receberemos pela graça se nos salvarmos, graças a Cristo. Mas Cristo não precisa de ninguém. Ele ressuscitou pelo próprio poder. Nós, só pelo poder dele. Aqui então o Senhor mostra nesse milagre de Lázaro aquilo que ele ia fazer com ele mesmo, dias depois. Então ele está mostrando para os apóstolos, por isso que ele faz aquela oração: Pai, não por mim, mas por estes que estão à minha volta, para que creiam. Assim como Lázaro estava ali já fedendo, podre, decomposto, Cristo ia ficar totalmente desfigurado, morto mesmo, coração transpassado, viram ele morto. Por isso que Tomé vai falar: eu tenho que tocar nas chagas, tenho que tocar no lado. Como é que vocês viram ele? Eu vi ele sendo transpassado, de longe, né? Porque Tomé tinha fugido, ficava de longe, tudo com medo, só João que ficou ali perto. Mas o Senhor está realizando esse milagre não para ele, mas para que eles pudessem crer. E ele vai dizer a Marta: eu não te disse que se creres verás a glória? Eles viram a glória, Pedro, Tiago e João no Tabor, 2 semanas atrás, quando vimos a passagem no segundo domingo da Quaresma. Eu digo que se creres verás a glória de Deus. Interessante isso. Os milagres, quem estava ali foi testemunha do milagre. Quem acreditava e quem não acreditava. Mas o ressuscitado não. Enquanto o Senhor estava vivo e ele ia fazendo milagres, quem estivesse perto via. Mas o ressuscitado, a glória do ressuscitado, o Senhor só apareceu para os discípulos. Não apareceu para as multidões. Nós somos discípulos do crucificado que ressuscitou, está ressuscitado. Então agora precisamos dessa fé. O Senhor não vai se manifestar aí a todo momento, em todo lugar. Ali na comunidade dos discípulos ele se manifesta e os envia.
Então, essa glória do Senhor é preciso entrar pela fé, pela porta da fé. Por isso que depois Jesus vai dizer isso a Tomé: eu e você somos essa geração já pós-pascal. Cristo já ressuscitou, estamos na caminhada quaresmal, mas nós já cremos, o mistério pascal já se realizou, e nós então temos que levar essa boa nova a todos aqueles que precisam ouvir que Jesus é o Senhor. Padre, mas é tão simples isso, falar que Jesus é o Senhor? Mas é justamente nesse momento da perda, nesse momento onde que nós deparamos com alguém mais forte, a morte, o pecado, o maligno, é que nós precisamos do senhorio de Jesus, porque Ele é o leão da tribo de Judá, o mais forte, aquele que venceu. Quando o homem e a mulher se deparam com o inimigo mais forte que ele, aí o senhorio de Jesus, ele vai sentir aquela força, o socorro. Veja, Marta e Maria queriam que Jesus tivesse chegado antes, porque elas não podiam nada contra aquela doença, e era só uma doença. E elas falaram: mas se você tivesse estado aqui. Elas não podiam, mas elas sabiam que Ele podia. Elas sabiam que Ele podia. Mas o Senhor fala: eu posso tanto livrar da tribulação, como posso livrar na tribulação. Porque para o Senhor curar e ressuscitar é a mesma coisa. Para nós é que a gente acha que é mais difícil. Para Jesus tanto faz. E Ele está dizendo para ela: não, podia ter chegado daqui uma semana, podia ter chegado daqui a um mês. Para Ele não faz diferença. Ele é o Senhor. E isso precisa estar no nosso coração. Lázaro também morreu depois, sim, morreu. Mas a realidade aqui nossa é em relação à vida eterna. Nesse mundo pagão, onde se dilui a fé, onde as pessoas não creem, nós temos que levar a evangelização. Porque quando chega nessa hora, é preciso que a gente anuncie: olha, Jesus é o Senhor. Tenha fé. Não perca a sua esperança. O mundo que padece aí de desânimo, por essa falta de esperança, essa força, porque não conhece o senhorio de Jesus. Ele é o Senhor que dá a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que pode dar a vida. É Ele que tem um destino eterno de cada um de nós. E nós temos que anunciar nesse mundo pagão, onde tantas pessoas já nem se preocupam com o batismo. É preciso anunciar que o Cristo está vivo. Quando tudo vai bem, ninguém pensa em Deus. Aí chega a doença, a falência, o fracasso, a morte. Tudo que temos nós vamos ter que deixar. Tudo. Todas as pessoas estão ao seu lado, você vai ter que largar elas. Já dizia Santo Afonso Maria de Ligório: tudo que nós temos nós vamos ter que deixar. Coisas e pessoas, querendo ou não. Viemos sem nada e vamos partir sem nada. Os mais queridos, os bens, nós vamos ser obrigados a deixar, e na hora não programada, que não vamos escolher. Isso é inexorável. Por isso que é preciso anunciar o Cristo. É preciso, porque quando nós temos que desapegar das coisas e das pessoas, nós temos que nos agarrar a Ele, porque Ele é a nossa salvação. Ele é o pontífice, Ele é o viático, Ele é que vai fazer a nossa passagem para a casa do Pai. Nós nos agarramos a Ele. Uma vez o Santo Curadás estava celebrando a missa e passou por um segundo na cabeça dele que ele não ia se salvar. Aí ele estava segurando Jesus, assim na hora que apresenta para o povo, né? E ele ficou muito tempo, e o povo não entendeu. Ele ficou ali muito tempo. Aí depois que acabou a missa, o paroquiano perguntou lá para ele: mas você ficou tanto tempo segurando Jesus, por quê? Por um momento eu pensei que não ia me salvar, e eu disse para Jesus: não te largo, até que me garanta o céu. E ficou ali muito tempo, agarrado em Cristo. O inimigo quer que a gente se apegue a tantas coisas,
até mesmo as pessoas, para ficarmos desapegados de Cristo. Não, é o contrário. É de Cristo que não podemos ser desapegados. É o único da qual não podemos ser desapegados. Temos que nos apegar a Ele. Temos que nos cristificar, a ponto dele viver em nós. É a verdadeira comunhão. Cristo vive em mim. Aí, se o Cristo vive em mim, eu vou viver nele, então vou ter a vida eterna. Quem permanece em mim e eu nele, tem a vida eterna. Então, vamos nos configurar a Cristo, o nosso apego a Cristo. Padre, como é que faço isso? Através da comunhão, e se não posso comungar, da adoração. O catecismo da igreja nos ensina que à medida que a gente adora, a gente vai se configurando aquele que nós contemplamos. Você vê, quanto mais ficamos dispersos no mundo, mais ficamos dispersos. Mais o homem vai ficando sem harmonia, fragmentado dentro dele mesmo. A adoração, porque é o corpo de Cristo, é o vínculo da unidade, da caridade, o Senhor vai trazendo o homem de volta para o equilíbrio. Vai trazendo o homem e a mulher de volta para o eixo. Nós estamos num tempo de dispersão. Hoje falava com a senhora, fui uma outra na paróquia Nossa Senhora Aparecida, e ela, do grupo Provida, falava de o quanto de gente doente que ela está atendendo por conta das redes sociais. Até as crianças com capacidade, incapacidade de concentração, uma dispersão, uma falta de... Por que acontece? Quando você... Sabe quando a pessoa fica ali procurando um filme para ver? Ela fica 50 minutos procurando um filme para ver. E acaba não achando nenhum e larga para lá. Só perdeu tempo, não viu nada e viu tudo. Quando a alma começa a procurar muita coisa, na sede de ter tudo, no final ela fica com nada. E o mundo de hoje está assim. A pessoa roda, nossa, você tem o mundo inteiro ao seu dispor. Conversa fiada, tem nada. Aqui você pode navegar o mundo inteiro. Aí você entra no barco, tá bom, vamos navegar pelo mundo inteiro. Mas você tem que começar para algum lugar, né? Não, mas é o mundo inteiro. Tá, mas o mundo está aí, eu vou para onde? Nada, o mundo inteiro. E as pessoas querem tudo e acabam sem ter o foco, o norte, perde. Então, essa é uma tática do inimigo, ficamos dispersos. Falava esse exemplo aqui de manhã, como em muitos lugares a fé está sendo pulverizada. E as pessoas estão indo para alguma outra religião? Não, estão indo para nada. Estão dispersas. Estão sem um rumo, moribundas. Por isso que é preciso voltar ao Cristo, o Senhor, olhar para Ele, deixar que Ele fale, adorar, adorar, e deixar que o Senhor vá nos alcançando, trazendo o equilíbrio de novo, a harmonia, calando as tempestades, colocando ordem dentro de nós. Tem muita gente que fala, padre, eu sei disso, sabe, mas não faz. Tá bom que você sabe, mas quantas horas você ficou em adoração? 5 minutos. Porque nós somos aquela geração que sabe tudo, mas não faz. O que adianta? Eu sei que esse remédio faz bem, mas fica lá na gaveta. Não tomou, não adianta. Cadê o calo no joelho? Eu sei, eu já sei. Tá, e fez. Está vendo que a semana está passando rápido? Quaresma já acabou. Daqui a pouco nós vamos estar no juízo pessoal. Eu no meu, você no seu. Talvez você vá primeiro, talvez eu vá primeiro. É assim, ó. A nossa vida é como uma vela, né? Passa o vento forte, já, foi quase. Pode ser que fique mais uma semana, tal, mas vai passar. Eu preciso estar com os olhos no Senhor, os olhos fixos no Senhor.
E isso não vai me tirar do mundo. Não, nós não vamos sair do mundo. Nós não vamos deixar de usar as coisas do mundo. Claro, as coisas que não são pecado. O próprio Senhor falou: eu não os peço que os tire do mundo, de jeito nenhum, mas que os livre do mal. A adoração não vai nos tirar do mundo, não vai nos alienar, vai nos impedir de sermos mundanos. Só isso. Jesus vai ser o Senhor, mas nós vamos continuar no mundo, trabalhando, fazendo as coisas, mas o Senhor vai nos sustentar. Ele vai nos sustentar no mundo. Até porque Ele nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Então, há uma desproporção, uma ovelha com um lobo. Precisamos do Senhor. Mas o Senhor nos garante: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. O Senhor pode me livrar da tribulação, mas também pode me livrar na tribulação. É preciso confiar nele. Precisamos voltar o olhar para Ele. Vamos daqui a pouco entrar na Semana Santa, né? Com muita simplicidade, mas vamos voltar o olhar para o Senhor, o foco para o Senhor. O mundo, falava isso aqui ontem à noite, não aqui na outra missa que eu fui celebrar, o Padre Carlos veio aqui, que o mundo quer que a gente torne a nossa Semana Santa cada vez mais pagã, que o nosso país, como já aconteceu em outros, perca as raízes cristãs, que cada vez mais assim suma as referências a Cristo. E eu e você temos que garantir que isso não aconteça. Mesmo eu precisar sair ou fazer uma viagem, eu não posso perder a referência do que eu estou celebrando, do Tríduo Pascal. Eu preciso me organizar para rezar. Se o meu trabalho é de escala e tal, e eu tenho que estar ausente, mas tem como eu me organizar de forma piedosa. Eu preciso cuidar para que a piedade permaneça, porque o mundo rouba. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. E daqui a pouco os principais mistérios, a nossa riqueza, nós começamos a jogar pérola aos porcos. Ah, tanto faz. Não pode ser assim. De fato, o Cristo é a nossa pérola preciosa, é a nossa riqueza, só que nós somos vasos de barro. Por isso que é preciso, de fato, não tirar os olhos dele. Porque Pedro, assim que parou de olhar, começou a afundar. É preciso então manter viva essa fé no Cristo Senhor e anunciar o Cristo, talvez na sua casa, como também tem na minha família, pessoas que estão aí dispersas. Reza por elas, evangeliza, anuncia, para viver aí esse tempo santo. Ainda temos aí alguns mutirões de confissões. Tem pessoas que estão há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos em confissão. Deus o livre. O perdão de Jesus está ali, acessível, e não está sendo procurado. Tem pessoas que estão como mortas-vivas. É preciso que a gente anuncie: olha, se reconcilie. Muitas vezes não vivem nem o mínimo que a igreja recomenda, uma confissão ao menos uma vez no ano, mas isso é o mínimo do mínimo, mas muitas vezes nem o mínimo. E aí então começamos a ficar batizados, somos batizados, mas sem a referência cristã. Então não, eu e você temos que levantar o estandarte da cruz. Nós rezamos isso na Quaresma de São Miguel, os que combatem pelo estandarte da cruz. De fato, nós somos cristãos, nós vivemos esse mistério, não para mostrar para o mundo, mas a lâmpada não pode ficar escondida. Nós sabemos o que celebramos, e aquilo que celebramos queremos viver. Meu irmão, minha irmã, nesse mundo que vai tragando a fé, que vai pulverizando a fé, que vai encurralando os cristãos, é preciso levantar esse estandarte da cruz. Cristo é a ressurreição e a vida. Cuidado com os argumentos falsos de tantos aí que falam que não precisam de Deus.
É na última hora que o homem se revela. Todos precisam de Cristo. Não fique envergonhado em anunciar o Cristo Senhor. É preciso que a gente tenha essa disposição. O Senhor conta com vocês, não só com os padres. Conta com vocês. Um povo evangelizado, um povo que anuncia, um povo que testemunha a fé com simplicidade. A luz expulsa as trevas. A luz expulsa as trevas. Em muitos lugares, eu já falei para vocês, na Semana Santa, já não tem referência nenhuma da Semana Santa. Em muitos lugares. Isso antes era fora do Brasil. No Brasil já tem também. Por isso que é importante. A minha fé é pessoal, mas o meu testemunho é para arrastar os outros. E vós sereis minhas testemunhas no mundo inteiro. É preciso. Hoje há uma oposição a Cristo muito forte e a sua igreja. Você vai ver, do domingo que vem temos o domingo de Ramos. Quantas pessoas que lembram que é domingo de Ramos por conta da procissão. Tem gente que passa, a gente está passando com os ramos, cantando, o pessoal, nossa, é Ramos. Você vai ver isso. Eu tinha falado para vocês que 15% dos católicos do Brasil estavam indo à missa. Mas eu estava na reunião do clero essa semana, e um padre lá responsável, que teve acesso ao censo, ele falou, não é 15%. Então passou a informação errada, é 5%. Falei, moça, mas há pouco tempo atrás, há poucos anos ainda, nesse milênio, o ano 2000 foi agora, né? Era 15%. Olha só, 23 anos apenas, 23 anos apenas, 15%, 5%. Olha a velocidade da perda da frequência à igreja. Estamos falando de via missa, não estamos falando de frequência do sacramento, confissão, tal, não. 5%. Olha a velocidade, não foram 100 anos. E nós não passamos por uma perseguição. Não tivemos que levar tapa na cara, o açoite para professar a fé. Não passamos perseguição nenhuma. Em um ambiente tranquilo, sem hostilidade. Olha só. Onde ninguém foi perseguido para ir à igreja. Estamos com 5% dos católicos indo à missa. A padre não precisa evangelizar, você acha? Eu acho que não. Eu não penso assim não, precisa ir muito. Em 2023, 5%. Só que não vai ser mais 23 anos, hein? Agora está muito mais rápido. A pandemia já deu uma quebra, já tirou aí outros 5%. Uma outra dificuldade, tira o resto. E vai. Mantenha a fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O mundo não tem essa palavra. O mundo não tem outra proposta. É só enganação. Todos precisam de Cristo. O Senhor conta conosco para a transmissão da nossa fé. Vamos agora de pé também professar a nossa fé.